Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje, a gente vai mergulhar com o espírito de adorador num tema que, convenhamos, mexe com a vida de todo mundo. As relações de trabalho. O que será que a Bíblia tem a dizer ao chefe e ao funcionário? Vamos analisar juntos uma passagem bem antiga, lá de Colossenses, que usa um modelo de liderança e produtividade que é super atual. A ideia é transformar a nossa rotina profissional numa verdadeira vocação centrada em Cristo, onde a ética e o propósito andam de mãos dadas. Pois é, essa tensão no ambiente de trabalho não é novidade para ninguém, né? Mas a Bíblia eleva essa conversa para um outro nível. A questão de fundo não é só como ser um bom profissional, é algo bem mais profundo. Aquilo que a gente faz de segunda a sexta é só um emprego para pagar as contas ou pode ser algo a mais? Pode ser uma vocação? E é bem aqui que a coisa aperta para muita gente. Quando a gente lê um versículo desses, a primeira reação, vamos ser sinceros, é um baita desconforto. Parece que o texto está validando uma estrutura de opressão. Mas calma, o que está por trás dessas palavras muda o jogo completamente. Para a gente conseguir sacar o que o apóstolo Paulo realmente quer dizer, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E olha, não é para passar pano não, é para entender. O mundo em que essas palavras foram escritas funcionava de um jeito radicalmente diferente do nosso. Essa é a pergunta que não quer calar e a gente precisa encarar de frente. Então, a Bíblia defende a escravidão? A resposta curta e direta é não. Pelo menos não do jeito horrível que a gente imagina hoje. O que o texto faz, de uma forma genial, é subverter o sistema por dentro, redefinindo o que é lealdade e dignidade de um jeito que era revolucionário para a época. Olha, isso aqui é crucial. A servidão no mundo romano, que já era bem ruim, geralmente era por causa de dívida. Tinha lei, tinha um limite de tempo, a pessoa podia sonhar em ser livre de novo. Agora, a escravidão racial moderna foi um crime contra a humanidade. Era baseada na cor da pele, em sequestro, era para a vida toda e passada de pai para filho. Uma desumanização total. Misturar as duas coisas é um erro histórico gigante que impede a gente de entender a mensagem de verdade. Ok, agora que a gente limpou o terreno e tirou essa confusão da frente, podemos ir para o que realmente importa. O coração da instrução de Paulo. O ponto central aqui não é obedecer por obedecer, é algo muito mais profundo. A motivação, o porquê por trás do nosso trabalho. E aqui, gente, aqui está o pulo do gato. Paulo simplesmente desmonta aquele teatrinho de trabalhar só para agradar, só quando o chefe está olhando. Sabe aquela coisa de dar um gás a mais só porque o gerente passou perto? Então, ele está falando direto com a gente. A proposta dele é uma inversão radical. A nossa plateia principal, o nosso supervisor final, não é humano. E aí o que acontece é que o trabalho vira um ato de adoração. A excelência, a integridade, o esforço extra, nada disso é para ganhar pontos com o chefe ou por medo de demissão. É feito com sinceridade de coração, porque a nossa avaliação de desempenho final é com uma instância muito, muito mais alta. E não pense que isso é só para o funcionário, viu? Que nada, Paulo vira o holofotes para os chefes também. A instrução é uma via de mão dupla. A autoridade não é um direito absoluto, é uma responsabilidade emprestada. O líder, o gestor, o chefe, ele também tem um senhor no céu a quem vai prestar contas. Justiça e equidade, portanto, não são opcionais, são mandamentos. Mas a Bíblia não dá só a teoria, ela mostra na prática. E tem uma história, a de um escravo fugitivo chamado Onésimo, seu senhor Filemon e o apóstolo Paulo, que ilustra tudo isso de um jeito concreto e, nossa, muito comovente. Pensa só na jornada desse cara, o Onésimo. De fugitivo e devedor, ele se torna um convertido. Mas a conversão não é um passe de mágica que apaga o passado. Pelo contrário, a fé de verdade busca consertar o que foi quebrado. E Paulo entende que a reconciliação exige que Onésimo enfrente seu passado, voltando para o homem a quem ele fraudou. E aqui vem o clímax da história. Paulo não só manda Onésimo de volta com uma carta. Não, ele se coloca no meio do problema e assume a dívida. Ele diz a Filemon: ponha na minha conta. Gente, essa frase é o evangelho em ação. É uma demonstração viva de intercessão. E aí a gente entende a analogia poderosa que está aqui. O que Paulo fez por Onésimo é um reflexo do que Cristo faz por nós. Assim como Paulo se colocou entre Onésimo e a dívida dele, Cristo se coloca entre nós e a justiça de Deus. Nós somos os devedores, os fugitivos, sem ter como pagar. E Cristo diz ao Pai: bota na minha conta. Beleza, teologia profunda, história linda, mas e aí? E na segunda-feira de manhã? Como é que a gente pega tudo isso e aplica no dia a dia do escritório, da fábrica, da loja? Como isso funciona na prática, tanto para quem é funcionário quanto para quem é gestor? A lógica é clara e transformadora.
Para o funcionário, a qualidade do seu trabalho não é mais refém do humor ou da competência do chefe. A motivação é interna, é vertical. E para o gestor, a liderança deixa de ser um exercício de poder e vira um serviço, uma mordomia. É tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, sabendo que haverá uma avaliação final sobre como essa autoridade foi usada. E se esta análise está fazendo sentido, fica aqui um convite muito especial. Visite o portal Encher os Olhos para mais conteúdo edificante. E claro, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esses temas. Certo, estamos nos aproximando do fim. Mas antes de fechar, a gente precisa dar uma virada na conversa, porque a aplicação de tudo isso que a gente falou depende de uma premissa fundamental que ainda não abordamos de frente. Você chegou até aqui esperando um vídeo sobre ética no trabalho. E foi isso, em parte. Mas há uma virada que precisa ser dita. O texto de Colossenses não foi escrito para tornar funcionários mais produtivos, nem para dar aos chefes uma teologia que justifique a autoridade deles. Foi escrito para pessoas que tinham Cristo como centro e que precisavam descobrir o que isso significava na segunda-feira de manhã, não só no culto de domingo. A pergunta real não é como aplicar esses princípios no trabalho. A pergunta é: você tem o Senhor que Colossenses pressupõe? Porque sem Cristo no centro, esses princípios viram técnica de gestão. Com Cristo no centro, eles viram vocação. E vocação não é emprego, é a razão pela qual você faz o que faz e para quem você faz. Onésimo voltou a Filemon não porque era uma boa estratégia. Voltou porque havia encontrado alguém que pagou a dívida que ele não podia pagar. Esse alguém ainda paga e ainda transforma fugitivos em irmãos amados. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.